Olá, meu querido, olá, minha querida. Estou aqui de volta, dando sequência às nossas reflexões do livro Uma Vida Poderosa de Oração, do Gregory Fritzl. E hoje nós vamos falar sobre alguns desdobramentos, como concluímos semana passada, sobre uma vida poderosa de oração com base naqueles fundamentos. Mas antes de entrar aqui no texto, eu só quero considerar algo aqui com você, para você pensar comigo. Se a vida poderosa de oração é algo que pode impactar o mundo, impactar a sociedade, impactar uma comunidade, impactar a sua igreja, impactar o seu prédio, a sua vizinhança, por que não Satanás não te atacar de uma forma mais enfática? E essa é a verdade contundente agora. Se estamos nos mobilizando para uma vida poderosa de oração, certamente o inimigo vai se levantar. Eu estou até me lembrando de uma mensagem que eu ouvi domingo do meu amigo pastor José Augusto, quando falava a respeito de uma batalha espiritual. E é exatamente isso que o autor aqui vai destacar nesse ponto. Não é de se espantar que Satanás faça de tudo para te manter longe de uma vida poderosa de oração. Então ele vai te distrair, ele vai fazer com que você se contente com aquele mínimo, com aquela cota mínima, e não se aprofunde e não construa realmente bases, pilares e fundamentos para uma vida poderosa de oração, né? E o segundo pilar, conforme falamos semana passada, no vídeo anterior, é sobre esse compromisso absoluto, inegociável e incondicional. Isso é uma decisão muito séria. E esse aspecto, para essa razão, né, para esse compromisso absoluto, é que a oração é uma peça essencial do arsenal de batalha espiritual. Gente, ninguém vai entrar numa vida de oração, poderosa de oração, inocente. Você está entrando numa guerra onde você sabe que o seu mestre, Jesus Cristo, já alcançou a vitória. Mas ninguém vai entrar de inocente numa batalha acreditando que não vai receber golpe ou que não vai enfrentar uma guerra, uma luta severa contra o mundo das trevas. Mas o bom é que nem eu, nem você estamos sozinhos nessa guerra, nessa batalha. O nosso Deus é conosco e Jesus Cristo garantiu a sua presença comigo e com você, vencendo de uma maneira triunfante essa batalha, não é? Então, a oração é essencial, o autor destaca aqui, para eu me revestir de toda a armadura de Deus. Aliás, esse é um texto bem conhecido, lá em Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 17, quando o apóstolo Paulo descreve toda a armadura de Deus. Ninguém vai para a guerra sem armadura. Você quer conquista espiritual? Você não pode ficar sem armadura. Você pode ser atingido. Você pode ser golpeado. Há algumas pessoas que começaram na sua vida poderosa de oração, não entendendo a forma de entrar nessa guerra, não entendendo a própria natureza dessa guerra e não entendendo também que deveria se revestir de toda a armadura de Deus, não é? Então, não há autoridade espiritual também sem uma vida poderosa de oração. Você quer autoridade espiritual? Você quer crescer na sua autoridade espiritual? Você realmente precisa desenvolver essa sustentação na sua vida espiritual, né? A oração é também crucial para o evangelismo eficaz. O autor destaca aqui Atos capítulo 2, versículo 4, quando os discípulos
Ali anunciavam com autoridade a palavra de Deus. E a oração é esse elemento central também de todos os avivamentos e de todos os despertamentos espirituais na história da Igreja de Cristo, né? Então, esse é um dos desdobramentos. O segundo desdobramento do segundo fundamento é: nossa carne sempre resiste ao desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Gente, a carne grita por preguiça, a carne grita por conforto, a carne anseia por tantas coisas confortáveis. E isso me remete também ao pensamento, à própria dinâmica de vida de Jesus. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E muitas vezes nós estamos construindo travesseiros, confortos cada vez mais confortáveis. Nós criamos estruturas de vida, meu querido e meu amado, cada vez mais tranquilas. E quando nos deparamos com circunstâncias adversas, logo percebemos que não estamos preparados para enfrentá-las. Então, lembre-se que a carne realmente é fraca, que a carne vai conspirar contra o espírito, vai lutar contra o espírito. Então, o autor coloca aqui alguns textos, Romanos 7, por exemplo, versos 14 até 18, mostra como a oração séria frequentemente se parece como essa batalha espiritual. Gente, eu sei que esse elemento, batalha espiritual, é muito fantasiado por muitos autores, mas a realidade é essa. O apóstolo Paulo, se você olhar para a vida dele, para o ministério dele, ele foi todo entremeado de lutas, de batalhas e de fortes resistências espirituais na sua própria carne, na sua própria pele, no seu próprio desenvolvimento de ministério, não é? Então, ninguém tem êxito na vida espiritual, no ministério que Deus confiou, sem estar ciente de que a carne é fraca e sem alimentá-la, logicamente, né? Nós não queremos alimentá-la, não queremos o conforto dessa terra, dessa vida, porque nós sabemos que as nossas armas espirituais podem em muito contra as estruturas espirituais da maldade que estão construídas e constituídas aí nesse mundo, especialmente nesse momento histórico em que a humanidade vive na luta contra a sobrevivência, na luta contra esse vírus, não é? Então, eu quero caminhar aqui para a terceira razão. A terceira razão, na verdade, é o terceiro fundamento. Nós estamos só falando sobre alguns desdobramentos, né? E a terceira razão para uma vida poderosa de oração está lá na página 38 do livro, que é o terceiro fundamento. Uma vida poderosa de oração requer um treino equilibrado nos 5 tipos de oração. Aí o autor destaca aqui os 5 tipos de oração. Não são 5 orações modelo, não, mas são 5 tipos de oração que, a partir de então, nós iremos comentar nos próximos vídeos, né? Então, numa oração, eu preciso equilibrar elementos, né, que compõem a minha oração, ou a minha jornada de oração, ou a minha devoção em oração, no aprofundamento dessa vida poderosa de oração, né? Então, o terceiro pilar, a sua oração tem que estar equilibrada. Primeiro destaque que o autor faz, em louvores a Deus. Na oração nós adoramos aquele que reina, que governa, que é soberano, que salva, que reconstruiu a nossa vida, que nos deu uma nova vida, não é? Então nós louvamos a Deus na oração.
Nós não entramos logo na oração com petições. Nós entramos nessa jornada de oração, vou chamar de jornada de oração, com adoração, com reconhecimento de quem Ele é. O segundo elemento, confissão de pecado. Nós pecamos, nós falhamos por omissão, nós falhamos de muitas maneiras. A carne, ela traz sobre nós desejos maus, impróprios. Então, precisamos confessar pecados também na oração. Terceiro elemento, aí é que eu começo a pedir, a suplicar, né? Depois de já ter adorado, confessado, e agora entro na súplica. E é nesse momento que o Espírito Santo também te faz lembrar de uma série de motivos que permeiam a vida, não só a sua vida, mas a vida da humanidade, de um amigo, de um parente. E aí você começa a interceder de uma forma quebrantada diante de Deus. Por quê? Porque você já adorou o Rei, você já confessou os seus pecados, o Senhor já te perdoou. E agora você entra num ambiente de súplica. E da súplica você passa para a intercessão. A intercessão é a capacidade de você se colocar no lugar de alguém, de sentir a dor de alguém, não é? De um amigo, de um parente, de alguém que você ama, que está longe do Evangelho, enfim. A intercessão ela tem também muitos outros desdobramentos. E aí você entra no quinto elemento que compõe o terceiro fundamento para uma vida poderosa de oração, que é a meditação. A meditação é aquela oração da escuta. É aquele momento quando você ainda, numa atitude de oração, passa a ouvir a voz clara, suave, serena e direta do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que você se encontre com esses elementos tão essenciais, tão fundamentais, que constroem esses fundamentos para uma vida poderosa de oração. Num treino, destacando esse último elemento, num treino equilibrado entre esses 5 tipos de oração. Que o Senhor abençoe a sua vida. Muito obrigado.